Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que o Senhor abençoe grandiosamente quem me ouve, que Ele possa trazer para nós uma mensagem do fundo do trono de Deus, a fim de nos fortalecer na caminhada. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu quero ler o verso 10 adiante. Diz assim: há muitos idiomas no mundo, e todos têm sentido. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais. Busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma exortação de Paulo, é uma correção, mas eu quero trazer ela aplicar ela para nós numa forma de, não de exortação, mas sim de correção daquilo que tem sido transmitido ao longo de toda a história. Sim, por quê? O grande questão do Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo, a grande questão é justamente a compreensão da mensagem que está sendo aplicada. Bom, desde os tempos antigos, desde os primórdios, a informação ela se tornou muito importante. Inclusive, quando viram que a informação poderia ser vendida, a verdade ela deixou de ser importante, não é verdade? Porque a finalidade sempre foi o enriquecimento por meio da informação. Nós vemos guerras de informações, como houve, por exemplo, na política, fake news e tudo aquilo que, circulou a respeito da internet, a respeito de regularização. E a internet, meus irmãos, ela é terra sem lei, mas não é sobre isso que eu quero falar. Bom, Paulo, ele vem trazendo uma mensagem em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala: ainda que tenha o dom de profecias, ainda que fale a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Ele traz as características do amor. A primeira característica é que o amor é paciente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele traz diversas informações para nós com uma finalidade, falando que os três fundamentos do Evangelho, o Evangelho cristão, é o amor, a fé e a esperança. Esses são os pilares, são os que trazem fortalecimento para a igreja. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Todo o corpo, tudo isso que representa nós é a igreja. E Jesus é a cabeça, ou seja, Jesus é a mente, é aquele que expressa a vontade, expressa a direção, expressa a mensagem. Em 1 Coríntios 14, versículo 1, ele começa dando a exortação, ele fala assim, que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais. E aí ele traz aqui uma vontade que é a de Deus para nós, para a busca do Espírito Santo. Ele fala especialmente a capacidade de profetizar. A profetizar, meus irmãos, é falar em nome de Deus, é transmitir a palavra de Deus, profetizar. Nós vemos isso em Ezequiel 37. E desde que o mundo é mundo, Satanás ele tenta impedir que haja clareza na mensagem. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos cristãos. Cegou o entendimento para quê? Para que não houvesse a respectiva informação que traria cura. Traria primeiro estrutura, cura para a nossa alma, para que nós pudéssemos caminhar junto com Jesus. Irmãos, a gente percebe isso em Gênesis capítulo 3. Satanás não sabia de nada e do plano de Deus que estava acontecendo, mas ele já estava ali a fim de atrapalhar. Ele pergunta para Eva, ele fala assim: é verdade que vocês não poderiam comer de nenhum dos frutos? Olha, só como ele não sabia. Ele não sabia. Eva que fala assim: nós podemos comer, nós só não podemos de um.
E aí Eva dá atenção para uma cobra, para começar. Eva dá atenção para a cobra que não sabia o que perguntava, estava especulando e depois falou assim, ó, isso não é verdade. A verdade é que se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Bom, no começo não sabia e depois sabia. E nós vemos ao longo de toda a palavra de Deus uma preocupação. Os coríntios aqui, o que eles viviam? Os que achavam que eram mais espirituais eram os que eram cheios do xalabalabalabalaio. Eram os que eram cheios. O dom da profecia, o dom do falar em línguas, ele era tido como o dom mais espiritual pela igreja de Coríntios, como se fosse a manifestação do Espírito Santo. E qual que era a finalidade deles mostrarem isso? Manipulação, porque quem seria mais cheio do Espírito Santo teria o controle sobre os demais. A manipulação era clara e evidência, e Paulo estava combatendo através dessa mensagem. E ele vem falando, há muitos idiomas no mundo, e todos têm sentido. Ele não estava proibindo a questão do falar em línguas, só que o falar em línguas fala de uma edificação pessoal. Em Atos capítulo 2, a manifestação das línguas foi com um simples propósito. Qual? Comunicar a mensagem a pessoas que não entenderiam a língua hebraica, a língua o aramaico, aquela língua que era falada por eles. Então, o Senhor deu a capacidade, e o Espírito Santo tem esse poder de, simplesmente nos levar para transmitir a mensagem com clareza para a pessoa que está ouvindo. E o grande problema da comunicação, do relacionamento em si, meus irmãos, você pode ouvir, você pode ver que é a questão da comunicação, da mensagem, da informação. Em todas elas, seja se você parar para pensar, se você estiver vivendo uma luta de separação de casamento, de separação de relacionamento, você pode observar que houve um problema na comunicação. Assim como houve um problema na comunicação lá no Éden antigo, que trouxe tudo isso, trouxe o pecado para dentro do mundo, a comunicação é importante. Satanás não quer, meus irmãos. Satanás não quer que nós tenhamos, essa questão. Eu quero ler com vocês um texto que está em Marcos, capítulo 14, versículo 1. Ele diz, Marcos 9, me perdoa. Eu sei que tem alguns irmãos que acompanham. Marcos 9, versículo 17. Olha a ação de Satanás. Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. É o que o pai do menino está falando. Fala que o demônio que está nele não o deixa falar. Mas Jesus, quando vai repreender o espírito lá no versículo 25, olha só o que aconteceu. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. A ação de Satanás, meus irmãos, vem justamente na tentativa de cegar o entendimento nosso por meio do ouvir. Eu tenho trabalhado isso com vocês muito, a questão porque é o que Deus tem me cobrado. Para mim transmitir a mensagem para vocês com clareza e chegar a um entendimento correto, eu preciso fazer a minha parte como mensageiro também, exemplificando por meio das palavras, por meio da palavra de Deus, que é aquilo que traz, a correção e traz a restauração completa da sua vida, e assim restaurando todos os âmbitos, seja de casamento, seja de um filho que se perdeu na droga. Primeiro, é necessário que haja uma mudança interna para que isso abranja toda a sua vida. Toda a sua vida. É interesse de Deus. É interesse de amor. Agora, logo em Levítico, capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 8, quando há ali os elementos da preparação da festa da Páscoa, o próprio Senhor designa que tem que haver o cordeiro, o primeiro, ele fala das ervas amargas, mas ele fala do pão sem fermento. E o pão sem fermento representa a palavra. A palavra sem fermento, o pão sem fermento representa uma palavra sem emoções humanas, sem a minha conduta, sem os meus traumas, as minhas vivências, para que eu não possa manipular, para que eu não venha manipular os ouvintes daquilo que deve ser falado. E essa busca, ela deve ser espiritual. E por isso Paulo fala que, se eu não entendo um idioma, eu sou estrangeiro no que fala.
Ou então eu posso procurar, se não houver um entendimento, ou seja, se não houver um entendimento claro da mensagem que Deus está passando, o Espírito fica impedido de fazer o trabalho dele. Nós vemos isso claramente, meus irmãos, ao longo de toda a passagem. Por isso eu trouxe Ezequiel 37. Porque ele fala: o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais. E o profeta, ele tinha uma finalidade ali. Ele era restauração. Embora a mensagem de Ezequiel 37 possa trazer uma mensagem de ressurreição, ela era uma mensagem de restauração de um povo que tinha sido morto, que estava andando como ossos secos pelo pecado que tinha entrado, o pecado da idolatria. E o Senhor queria restaurar, queria avivar aquele povo. Eram cristãos, eram pessoas que tinham aceitado Jesus. E como que Deus conduz? Primeiro ele coloca, pela mão do Senhor, o profeta chega no vale dos ossos secos. O profeta anda no meio do vale, o que impede ele de andar nos ossos, ou seja, impede ele de pisar em quem já está caído, ou seja, uma mensagem de amor. E ele transmite, ele fala assim: Senhor, tu sabes. Ele transmite a mensagem do Senhor. O Senhor primeiro coloca ele para profetizar sobre os ossos, ou seja, sobre a estrutura. Primeiro o Senhor trabalha na estrutura, depois profetizar sobre os nervos, que dá movimento, é aquilo que movimenta. Depois a carne, que fala de restituição de tudo que foi perdido, foi retirado. É uma mensagem completa. Mas no final de tudo ele fala: sopre vento dos quatro cantos. Porque a palavra sem o Espírito, ela não produz aquilo que precisa ser produzida. Ela não produz aquilo que necessita ter verdade. Ou seja, a verdade sem o amor que vem de Jesus, que é o Espírito, ela é vaidade. A verdade sem o amor é vaidade. Eu quero repetir: a verdade sem o amor é vaidade. E era o que aqueles homens estavam vivendo. Estavam vivendo uma vaidade que vinham por meio de querer serem mais espirituais que os outros, buscando um dom que edificava somente a si mesmo. O dom de línguas edifica a si mesmo. E por isso Paulo termina falando: busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. A ideia de Deus, irmãos, é de que nós andemos de mão dada, de que nós andemos em amor, de que nós andemos em esperança e fé. Eu sei que, como eu tenho a responsabilidade de falar com clareza, vocês devem buscar a responsabilidade de como ouvir. Em Mateus capítulo 13 fala a questão de ouvir e ouvir com atenção. Então que nós busquemos o discernimento e o entendimento que vem do alto, porque tudo é por meio dele. É o Espírito Santo que nos une como corpo, fazendo com que cada um em sua função funcione perfeitamente por meio das ordens que vêm do cabeça. Verdade sem amor é vaidade. Que as informações elas possam chegar e possam ser cada vez mais concisas, e que nós possamos ter o poder, por meio do Espírito Santo, de discernimento, de saber que aquilo que é verdade e o que é mentira, para que possamos nos fortalecer a fim de quê? De buscar o crescimento, a maturidade, a paz e tudo que vem do Senhor. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos levar. Eu lembrei, Gênesis capítulo 8, deixa eu terminar com essa. Gênesis capítulo 8, se eu não me engano, versículos 6 e 7. Depois do dilúvio, Noé, ele manda, o primeiro animal que ele manda é um corvo. E esse corvo ele tinha uma função, trazer a informação de que se havia terra seca. Só que o corvo foi e não voltou mais, ficou perambulando. Por quê? Porque o corvo é um animal que se alimenta de carne. E tinha muitos mortos ali, né? O Deus condenou o mundo. E o segundo animal, no versículo seguinte, era a pomba. A pomba voltou, porém ela voltou, primeira vez, sem nada, sem uma mensagem clara de que haveria terra seca. Mas da segunda vez que ele soltou a pomba voltou com um ramo. E o ramo significa o ramo novo, ou seja, o Senhor Jesus, que está lá em Ageu, que ele diria, que o Senhor dá a clara mensagem de que ele enviaria o renovo. E é isso que o Evangelho deve produzir em nós: renovação espiritual, vida e
paz abundante, por meio do amor e fé em Jesus Cristo. Fiquem todos com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.